Nessa aula iremos estudar os advérbios. Os advérbios são palavras invariáveis que modificam um verbo, adjetivo ou outro advérbio. Em alguns casos, os advérbios também podem modificar uma frase inteira, indicando circunstância. As gramáticas da língua portuguesa apresentam listas extensas com as funções dos advérbios. Porém, decorar as funções dos advérbios, além de desgastante, pode não ter o resultado esperado. Dessa forma, sugerimos que você fique atento às principais funções designadas aos advérbios para, a partir delas, conseguir interpretar a função exercida nos enunciados das questões que tratem dessa classe de palavras. Julgamos pertinente apresentar algumas funções basilares exercidas pelo advérbio. Advérbio de modo. O advérbio de modo indica a forma como algo aconteceu ou foi feito. Exemplos de advérbios de modo: bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar. E grande parte das palavras que terminam em mente, como cuidadosamente, calmamente, tristemente. Exemplos em frases: fui bem na prova. Estava andando depressa por causa da chuva. Colocou os copos cuidadosamente na pia. Advérbio de intensidade. O advérbio de intensidade reforça algo. Exemplos de advérbios de intensidade: muito, demais, pouco, mais, menos, bastante, tão, quão, demasiado, imenso, quanto, quase, tanto, assaz, tudo, nada, todo. Exemplos em frases: comeu demasiado naquele almoço. Ela gosta bastante dele. A mãe é muito atenciosa. Advérbio de lugar. O advérbio de lugar indica um espaço ou uma posição. Exemplos de advérbios de lugar: aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, adentro, dentro, afora, fora, atrás, de trás, além, aquém, defronte, antes, aonde, longe, perto, algures, nenhures, alhures. Exemplos em frases: deixei os livros ali. O livro está embaixo da mesa. As notas estão bem abaixo do esperado. Advérbio de tempo. O advérbio de tempo indica um momento, um período. Exemplos de advérbios de tempo: hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, a miúde, antes, ontem, tarde, breve, cedo, depois, enfim, ainda, jamais, nunca, sempre, doravante, outrora, primeiramente, imediatamente, antigamente, provisoriamente, sucessivamente, constantemente, entre mentes. Exemplos em frases: ontem estivemos numa reunião de trabalho. Sempre estamos juntos. Já chegou? Advérbio de dúvida. O advérbio de dúvida serve para indicar incerteza. Exemplos de advérbios: talvez, possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, casualmente. Exemplos em frases: provavelmente irei ao banco. Quiçá chova hoje. Talvez o cumprimente. Agora iremos estudar os advérbios interrogativos. Os advérbios interrogativos são, muitas vezes, confundidos com pronomes interrogativos. Para evitar essa confusão, devemos saber que os advérbios interrogativos introduzem uma pergunta, exprimindo ideia de tempo, modo ou causa. O advérbio interrogativo é usado apenas em orações interrogativas diretas ou indiretas. Exemplos de advérbios interrogativos: quando, como, onde, aonde, donde, por quê. Exemplos em frases: por que vendeu o livro? Oração interrogativa direta que indica a causa. Quando posso sair? Oração interrogativa direta que indica tempo. Explica como você fez isso. Oração interrogativa indireta que indica modo. De maneira geral, as palavras como, onde, quando e por quê são advérbios interrogativos, pois não substituem nenhum nome de ser, vivo, exprimindo ideia de modo, lugar, tempo e causa. Atenção. Novamente, chamamos sua atenção para a função que o advérbio deve exercer na oração. Como dissemos, essas palavras modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Por isso,
Para identificar com mais propriedade a função denotada pelos advérbios, é preciso perguntar: como, onde, por quê? As respostas sempre irão indicar circunstâncias adverbiais expressas por advérbios, locuções adverbiais ou orações adverbiais. Vejamos como podemos identificar a classificação, função adequada dos advérbios. Veja o exemplo. O homem morreu, de fome, causa, com sua família, companhia, em casa, lugar, envergonhado, modo. A criança comeu, demais, intensidade, ontem, tempo, com garfo e faca, instrumento, às claras, modo. Locuções adverbiais. Agora iremos estudar as locuções adverbiais. É um conjunto de duas ou mais palavras que pode desempenhar a função de advérbio, alterando o sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio. A maioria das locuções adverbiais é formada por uma preposição e um substantivo. Há também as que são formadas por preposição mais adjetivos ou advérbios. Veja os exemplos. Preposição mais substantivo. De novo. Você poderia me explicar de novo? De novo é igual novamente. Preposição mais adjetivo. Em breve. Em breve, o filme estará em cartaz. Em breve é igual brevemente. Preposição mais advérbio. Por ali. Acho que ele foi por ali. Atenção! As locuções adverbiais são bem semelhantes às locuções adjetivas. É importante saber que as locuções adverbiais apresentam um valor passivo. Veja o exemplo. Ameaça de colapso. Nesse exemplo, o termo em negrito é uma locução adverbial, pois o valor é de passividade, ou seja, se invertemos a ordem e inserirmos um verbo na voz passiva, a frase manterá seu sentido. Veja, colapso foi ameaçado. Essa frase faz sentido e apresenta valor passivo. Logo, sem o verbo, a locução destacada anteriormente é adverbial. Dica: locuções adverbiais apresentam valor passivo. Locuções adjetivas apresentam valor de posse. Com essas dicas, esperamos que você seja capaz de diferenciar essas locuções em questões. Buscamos desenvolver seu aprendizado para que não seja preciso gastar seu tempo decorando listas de locuções adverbiais. Lembre-se, o sentido está no texto. Agora iremos estudar a flexão dos advérbios em relação ao grau. Assim como os adjetivos, os advérbios podem ser flexionados nos graus comparativo e superlativo. Veja na tabela o grau superlativo. O grau superlativo dos advérbios pode ser absoluto analítico ou sintético. Grau superlativo analítico é formado de um advérbio de intensidade. O superlativo sintético é formado pelo sufixo íssimo. O grau comparativo é dividido em grau comparativo de inferioridade, grau comparativo de superioridade e grau comparativo de igualdade. O comparativo de inferioridade é formado do seguinte modo: menos mais advérbio mais do que. O comparativo de superioridade é formado do seguinte modo: mais advérbio mais do que. Já o comparativo de igualdade é formado do seguinte modo: tão mais advérbio mais quanto, ou como. Vejamos nessa tabela principais mudanças sofridas pelos advérbios quando flexionados em grau. Os advérbios bem, mal, muito e pouco apresentam formas irregulares quando flexionado. Agora iremos falar sobre as palavras denotativas. As palavras denotativas são termos que apresentam semelhança com os advérbios. Em alguns casos, são até classificados como tal, mas não exercem função modificadora de verbo, adjetivo ou advérbio. Sobre as palavras denotativas, é fundamental saber identificar o sentido a elas atribuído. Veja os exemplos a seguir. Eis, sentido de designação. Isto é, por exemplo, ou seja, sentido de explicação, ou melhor, aliás, ou antes, sentido de ratificação, somente, só, salvo, exceto, sentido de exclusão. Além disso, inclusive, sentido de inclusão. Além dessas expressões, há, ainda, as partículas expletivas ou de realce,
geralmente formadas pela forma ser mais que, é que. A principal característica dessas palavras é que elas podem ser retiradas sem causar prejuízo sintático ou semântico à frase. Veja os exemplos. Eu é que faço as regras. Eu faço as regras. Outras palavras denotativas expletivas são lá, cá, não, é porque, etc. Atenção! O adjunto adverbial sempre deve vir posicionado após o verbo ou complemento verbal. Caso venha deslocado, em geral, separamos por vírgulas. Veja o exemplo. Na reunião de ontem, o pedido foi aprovado. O pedido foi aprovado na reunião de ontem. Em uma sequência de advérbios terminados com o sufixo mente, apenas o último elemento recebe a terminação destacada. Veja o exemplo. A questão precisa ser pensada política e socialmente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima aula.